Viva! Bem-vindo ao Eu é Mais Bolas. Este é o número 32, o Alto Minho em Destaque, numa semana em que, e depois das legislativas fechadas, as nossas vilas, cidades, aldeias começaram a ver-se adornadas com os cartazes dos candidatos às autárquicas. As escolhas colocam-se em cima da mesa e a paisagem, ainda não livre do anterior ato eleitoral, já é abrilhantada pelo próximo. Um dia, quem sabe, não será um tema para conversarmos aqui. Hábitos que, às tantas e com tempo, precisariam ser analisados e revistos. Pronto, mas vamos então começar, e começamos com hoje com a Adriana e a Marta. Desculpem, estava a esquecer-me de vos saudar, de vos dar as boas-vindas. Vamos começar pela Marta. E, Marta, escolheste o solo rústico, foi um assunto que esteve em destaque nestes dias. Sim, antes de mais, então, boa tarde às duas e aos nossos ouvintes também aqui do podcast. E sim, este tema tem vindo já a ser falado. Ele está neste momento em discussão pública, que é mesmo um plano de reconversão da paisagem. Já estivemos, ou seja, estivemos durante alguns anos a desenhar este plano de reconversão e neste momento ele fica então em consulta pública e eu posso vos dizer que fico contente destes temas virem para cima da mesa, porque efetivamente durante muito tempo nós não tivemos uma discussão séria sobre aquilo que era possível fazer nestes solos rústicos. Gostava só de fazer aqui um contexto, para que as pessoas tenham aqui a noção: 93% do território português é caracterizado e catalogado com solo rústico, o que quer dizer que nós estamos, e isto é uma decisão que eu acho que foi sempre sendo feita de forma muito consciente por parte dos nossos políticos, ou seja, nós criamos, a maior parte dos sítios que têm 100% de áreas urbanas, de solo urbano, são de facto nas grandes cidades e nós estamos a concentrar, estamos a fazer com o planeamento da gestão do território, estamos a fazer com que haja uma concentração cada vez maior de pessoas nas duas grandes áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Isto são decisões que nós temos que dizer de forma muito clara. É isto que está a acontecer quando nós interferimos desta forma nas políticas de território. E aconteceu outra coisa, ou seja, nós tivemos durante não sei quanto tempo a promover o êxodo rural, mas fomos abandonando e esquecendo estes territórios com solo rústico. E este novo plano vem falar então sobre a importância de lhe dar atratividade económica. É algo que eu também tenho debatido dentro da Iniciativa Liberal, já escrevi um artigo também sobre isso, porque de facto não é possível nós continuarmos a ter estes solos abandonados e sem essa capacidade de termos um retorno atrativo em termos económicos, porque só assim é que nós conseguimos de facto consolidar e trazer novas populações a estes territórios, porque de uma forma diferente nós vamos continuar a empurrar as pessoas para as grandes, lá está, para as grandes áreas metropolitanas. E devo dizer o seguinte: eu acho que isto também é muito importante mesmo para o Alto Minho, porque o Alto Minho tem aqui um fator diferenciador que se prende mesmo com a qualidade da paisagem. Ou seja, nós temos aqui uma importância natural que deveríamos continuar a valorizar, e valorizar é sim protegê-la, mas temos que lhe dar, lá está, esta atratividade económica que é necessária. E para fazermos isso, nós vamos ter que falar com pessoas. Vamos ter que apelar à sociedade civil, porque esta reconversão da paisagem, segundo este plano, vai obrigar a uma alteração do território em 40% daquilo que é aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje. E o que nós conhecemos nos dias de hoje são grandes eucaliptais, como nós sabemos. 40% deste território parece-me ainda ser uma coisa significativa. E é aqui que eu começo também a levantar dúvidas sobre, muitas vezes, estes planos, que estes planos muitas vezes são meritosos, sim, ou seja, eles conseguem fazer um bom diagnóstico e apontar para uma solução que é sim de valorização das especificidades destes locais, mas depois faz-me alguma confusão como é que nós, paralelamente a isso, não temos, por exemplo, uma pressão maior por parte até das forças políticas, em concluirmos finalmente o cadastro florestal do nosso país. Esse processo ainda não está concluído, por isso nós não sabemos de quem são estes territórios, e por isso eu questiono-me como é que nós vamos promover uma reconversão ao nível de 40% da paisagem do Alto Minho, que me parece bem, e acho que pode ser um fator diferenciador na região e pode trazer outro tipo de capital também para a região, que pode ser importante, mas fico sempre, porque nesse plano, para mim ainda não ficou claro como é que nós vamos fazer isso, ou seja, primeiro, de quem são os detentores, os donos destes territórios e destes terrenos que nós estamos a falar, porque se calhar muitos deles não são do Estado, e se são do Estado, quais?
E se não são do Estado, como é que nós vamos convencer estas pessoas a fazer esta alteração? E há aqui algumas coisas, há algum potencial mesmo. O mercado de carbono é um mercado atrativo e é um mercado futuro, porque nós, ao mesmo tempo que podemos apostar neste mercado de captação de carbono, estamos a fazer a reconversão, lá está, da nossa paisagem, porque as plantas, como nós sabemos, elas atraem e captam CO2 e fica concentrado aquele CO2. Temos aqui outra parte importante que é acabarmos com os eucaliptais da forma como nós temos espalhados pelo nosso país, vai diminuir também o risco de incêndio, em que nós estamos depois a libertar novamente esse CO2 para a atmosfera. E por isso, sim, apostar nos mercados de carbono para fazer esta transição, mas isso não chega. Temos a seguir de trazer universidades, investigadores, para conseguirmos também fazer atratividade naquilo que é a venda dos dados que nós conseguimos aqui recolher. Temos que incentivar os jovens empreendedores a olharem para o ambiente e perceberem que potencial é que ali está e como é que eles podem capitalizar então esse lado ambiental, porque se nós deixarmos isto tudo nas mãos do Estado, o que vai acontecer é bola. Eu lembro-me que este plano, esta semana apresentado, envolve mais de 42 mil hectares, e os concelhos de Caminha, Viana, Ponte Lima, Cerveira, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez. Qual é a tua opinião, Adriana? Eu acho que eu tenho assim sempre alguma, como a Marta referiu, as dúvidas de como se implementam estes planos e que tipo de avaliação técnica e científica foi feita para os desenvolver, porque pelo que se vai lendo, às vezes isto não é assim, não há grande plano, são planos feitos sem pensar a longo prazo no que se vai fazer, como se vai fazer, quais são os impactos até a nível da biodiversidade, da permeabilização e impermeabilização dos solos. E o que alguns especialistas já disseram até anteriormente é mesmo a questão técnica e científica, se foi avaliada ou não, e a viabilidade deste tipo de planos a longo prazo, que muitas das vezes pensa-se no plano a curto prazo e nunca no que é que vai acontecer daqui a 10, 15 ou 20 anos, quando eles já estiverem implementados e assim. Portanto, acho que as minhas dúvidas prendem-se sempre assim com este tipo de planos feitos assim, meios que sem grande apoio técnico e científico, que depois acabam por prejudicar se calhar mais do que beneficiar. Ou até por ficar na gaveta. A Ou ver, por vamos. ficar na gaveta, exatamente. Eu Claro. acho que isso é o que vai, se me permitem só aqui em jeito de conclusão, eu acho que isso é o que vai acontecer. Não vai ser possível nós implementarmos aqui um conjunto de diretrizes que estes planos estão aqui a apontar. Primeiro, obrigava a um esforço destes conselhos se mobilizarem de uma forma completamente diferente. E planos na gaveta, nós no país temos o quanto baste. E volto a dizer, a mim parece-me que isto é importante, porque é o fator diferenciador do alto Minho. E o alto Minho podia ganhar uma atratividade diferente se apostasse na valorização desta componente da paisagem, componente ambiental, a componente natural, e nós podemos fazer associar a isso uma série de atividades económicas e de desporto, podemos associar uma série de coisas, mas de facto, primeiro é necessário, não só, ok, temos aqui o plano, mas depois os players políticos têm que começar também a mover as suas influências para vender este plano. Porque alguém vai ter que o executar, porque o Estado não vai fazer, não vai executar este plano, porque não vai conseguir tirar estes proprietários todos de cena, porque a maioria destes territórios parece-me que é de muitos particulares, e por isso ou vão fazer ou vão promover um conjunto de expropriação e depois vão eles os próprios implementar o plano. Não me parece que isso vai acontecer. No Estado português que nós temos, não me parece que isso vai acontecer, e por isso só temos uma outra solução, que é tornar isto atrativo em termos económicos. E quando isto se tornar atrativo em termos económicos, nós temos aqui o apoio da sociedade civil, dos empreendedores, da comunidade científica, lá está na recolha de dados, porque há aqui comunidades, inclusivamente de animais, que são específicas desta região e que vale a pena haver estudo sobre elas também. E por isso, mas isto obriga a um esforço muito maior e se calhar a políticos com outro tipo de sensibilidade e outro tipo também de categoria para poderem fazer esta conexão e transmitirem esta visão para o Alto Minho, porque esta visão do Alto Minho eu acredito, e a sério, eu acredito que isto é importante porque é o nosso maior fator diferenciador e é aquilo que nos vai fazer competir com outras regiões, porque eu acredito que o Alto Minho não quer ser uma área metropolitana do Porto ou igual a ela, não é? Nós temos aqui especificidades de contexto que valia a pena olhar, valorizar e potenciar, e só conseguimos potenciar isso com atividade económica.
Claro. A ver, vamos então da execuibilidade destes projetos. Bom, vamos continuar então com mais um tema, desta vez o da Adriana. É uma altura em que o futuro ano letivo começa a ser pensado e as colocações das crianças são uma preocupação, a começar pelos mais pequeninos, com certeza, pelas creches. Parece que, no que diz respeito a estas estruturas, nem tudo bate certo. É assim, Adriana? Parece que sim, acho que, quer dizer, parece que sim, não, acho que aqui toda a gente está de acordo que existe uma dificuldade gigantesca no acesso às creches, não é preciso ser um pai para saber disso. É mesmo difícil aceder às creches, quer dizer, a lista de espera, uma pessoa, um casal que esteja à espera de um filho, tem que o inscrever na lista de espera antes sequer de nascer e muitas das vezes antes até sequer de saber se a gravidez é viável ou não, porque as listas de espera são tão grandes que levam a estas situações e pior, neste momento, tanto quanto é sabido, ninguém sabe ao certo qual é o número da lista de espera por município a nível nacional, porque esta recolha de dados não está a ser feita, o que para mim parece-me bastante surreal, porque estes dados deveriam ser sabidos, porque nós nunca podemos ter nem criar políticas dirigidas a algum tema sem saber os dados por trás. Portanto, estima-se que sejam 120 e algo mil crianças que estejam em lista de espera, mas não se sabe ao certo porque estes dados não são publicados. O Tribunal de Contas fez uma publicação há cerca de um ano ou comentou que efetivamente nós não sabemos qual é que é a lista de espera, nem a nível nacional, nem a nível municipal. Foi criado o programa Creche Feliz, que foi um passo dado no sentido de garantir o direito à creche das crianças, porque eu acho que também temos que mudar um bocadinho o paradigma de como olhamos para a creche e para a primeira infância. A creche não é só um sítio onde os pais podem deixar os filhos enquanto trabalham, é um direito das crianças e nós sabemos a importância que é os primeiros anos de vida na questão cognitiva e desenvolvimento social dos mais pequeninos. E foi dado um passo importante com a creche feliz. No entanto, ficou curto porque até 31 de dezembro de 2023 o programa Creche Feliz era só direcionado ao setor social, por exemplo, às IPSS. As creches das autarquias ficavam de fora deste programa. A partir de 1 de janeiro de 2024, as autarquias foram passadas foi possível incluir as autarquias neste programa. No entanto, agora deparamos com um problema que é as autarquias ficam para o último plano, ou seja, primeiro são preenchidas as vagas do setor social e só depois, se houver necessidade, é que são preenchidas as vagas nas autarquias. Isto cria um problema para as autarquias em si, porque como é que podem planear creches ou a necessidade das creches em cada município se ficariam sempre para o último lugar. Nós temos 2 casos no distrito, em Arcos de Valdevez vai existir uma creche municipal, não gerida pela Câmara, mas é uma creche municipal, e Ponte Lima está a seguir os mesmos passos e acho que são iniciativas que se deve saudar. No entanto, este tipo de medidas em que a creche autárquica, municipal fica para o último plano, cria um problema para os municípios. E é um problema também de coesão territorial, porque os próprios municípios sabem onde é que seria necessário mais creches, implementar mais creches, para aumentar a coesão territorial, para aumentar a resposta às famílias de regiões mais afastadas dos centros das vilas ou dos centros das cidades. E aqui entra a necessidade de uma rede pública de creches e de incluir a creche no sistema de ensino nacional, que neste momento não existe. Porque lá está, precisamos mudar o paradigma de como é que olhamos para a creche e para a primeira infância, que neste momento ainda não aconteceu. Muito bem, Marta, que dizer? Dizer, então, e tenho aqui algumas coisas a dizer, não é? Pronto, concordo aqui concordo, não é um concordo, é um facto, o país não consegue fazer políticas se não tiver dados. E começa a ser, quer dizer, isto começa a entrar num ponto mesmo absolutamente do ridículo, porque nós não temos dados para absolutamente nada, e não se consegue fazer política sem dados, e o nosso Estado falha naquilo que é uma componente que ainda por mais está nas mãos dele próprio.
E isto parece-me uma coisa absolutamente surreal. Posto isto, eu acho que nós temos que acabar aqui também um bocadinho com esta perversão, esta vilanização quase do setor privado. Porque se nós puxarmos o setor privado para dar resposta à falta de oferta, nós se calhar conseguimos ter mais crianças a entrar nas creches e a ter este tal direito, que é um direito, sim, das crianças e é um direito também dos pais, reparem. Porque o direito a uma vida feliz, a uma vida digna, também pressupõe que os pais possam ter aqui alguma liberdade para poder deixar os filhos nas creches que eles entendem que são o melhor espaço, não só para aquela criança, como para eles. E o facto de nós estarmos, da rede que existe e da oferta que existe ser exclusivamente do setor social e depois do setor público, em que obriguem inclusivamente a um código postal, não é? Ou seja, a criança só pode ir para ali mediante X código postal. Isto limita brutalmente a liberdade de escolha, inclusivamente dos próprios pais, de poderem desenhar um plano diferente para aquele filho, porque nós se tivermos mais players novamente em ação e se puxarmos também o setor privado para dar resposta à falta de oferta, que neste momento é o que está a acontecer. Nós temos sabemos que existe muita procura e que ela não está a ser acompanhada por oferta, e centramos sempre os esforços na resposta pública. Quando nós temos ali ao lado respostas do setor privado também, e a mim não me faz confusão absolutamente nenhuma podermos fazer acordos de cooperação, que eu acho que eles são viáveis, como é óbvio, porque o que está aqui em cima da mesa é o interesse de uma criança, é o interesse de uma família, é o interesse de futuros cidadãos. E não deve ser, e eu acho que devemos acabar com esta forma de olhar para o setor privado como se fossem os maus. Bem, a maior parte de nós Mas trabalha ninguém. no setor privado, não é? E por isso, o setor privado pode dar uma resposta também a estas situações. Novamente, nós todos, esta mania que nós temos do sucesso ser mau, de ganhar dinheiro ser mau, parece que alguém está a cometer aqui algum crime. Não, o sucesso é uma coisa boa, é uma coisa positiva. E há uma série de pessoas, eu conheço várias, que até adoravam poder abrir uma creche e não têm uma economia suficientemente forte que lhes permita até elas próprias ter essa capacidade de investir num projeto desses. Ou seja, nós andamos a limitar há muito tempo o sonho dos portugueses, de uma série de portugueses que são ambiciosos, como é qualquer pessoa, diria eu, porque temos este lado quase perverso de olhar para uma série de setores e dizer: não, não, com aquilo eu não vou fazer nenhum acordo porque é mau ganhar dinheiro. Não. E temos que dizer outra coisa também. O que é público também custa dinheiro. O que é público também custa Ariana, dinheiro. Aquelas é, pessoas estão a ganhar também, estão a receber vencimentos, e espero eu que dignos, e cada vez mais dignos também. Por isso, isto é uma coisa boa. E, paralelamente, parece-me que o que falta também aqui é uma resposta paralela do setor privado e fazermos de facto acordos de cooperação e começarmos a olhar para um financiamento por pessoa, independentemente da escolha daquela família, que para mim isso é que é o mesmo o fundamental. Adriana, cá chegou a Não verdadeira havia. dicotomia entre o privado e a Exatamente. célebre dicotomia Não, entre o mas é que privado e o a minha, público. a minha questão nem era sequer o público versus o privado. Eu não falei sobre isso. Os acordos de cooperação existem e estão a acontecer. O problema não é esse. O problema mesmo é o facto de, por exemplo, em Ponte Lima, em zonas onde não existe resposta privada, a Câmara fica para o último lugar e até há bem pouco tempo nem sequer tinha acesso a poder ter financiamento para construir uma creche. Não é uma questão de público versus privado, é uma questão de tem que existir uma resposta para as crianças. E neste momento as autarquias veem-se com imensos problemas para conseguir dar resposta a essas necessidades. E as autarquias, em primeiro lugar, os privados podem ou não fazê-lo, porque é uma opção deles, mas as autarquias e o Estado têm o dever de dar essa resposta e neste momento não estão a dar essa resposta. Aqui eu não diabolizei, nem sequer foi pôr o privado contra o público, Sim, foi a mas estava a questão falar aqui em mesmo de. particular. Sim, não, mas a questão era mesmo de não há respostas, deveria haver, por exemplo, uma questão fundamental que ajudaria bastante, e aí ela aí acompanhou um projeto de lei do Bloco que foi rejeitado, mas com votos a favor dele, que era incluir as creches no sistema educativo português que não estão incluídas. Esse passo já era um passo fundamental para que o problema das creches e do acesso às creches fosse
resolve, ou de alguma forma, um passo à frente para resolver o problema. Aqui não foi a questão de, é só mesmo porque o público tem o dever, enquanto que lá está, o privado abre se quer ou não uma creche, não é? O público tem que dar essa resposta porque toda a gente tem o direito a ter essa resposta. Muito bem. Era quase um hora-bolas, estas coisas das creches. Por falar em hora-bolas, vamos lá ao hora-bolas. Eu vou começar pela Marta, porque escolheu um tema que tem a ver com a desinformação, que tanto nos afeta, e a Marta quer até aproveitar para deixar um esclarecimento. Marta, Certo. vá lá, bola Então, para ti. o tema que eu queria trazer então aqui tem a ver com a desinformação e com a forma como nós próprios muitas vezes somos apanhados nesta pequena bolha ou nestas pequenas redes de desinformação. Eu no último podcast em que participei referi uma conversa que tinha ouvido no café naquele dia e que de facto não tive a oportunidade, até porque tinha sido uns minutos antes, eu não tive a oportunidade de poder fazer eu própria a minha consulta a ver se aquilo era verdade e acabei por contar aqui e relatar a história de que se falava naquele café de forma já muito entusiasmada, não é? Sobre o facto de Miguel Alves ser assessor jurídico da ADAM. E o Miguel Miguel Alves entrou em Alves, contacto antigo connosco, presidente da Câmara de Caminha, antigo presidente da e Câmara de Caminho. esteve no Exatamente, governo de exatamente. António Costa. Exatamente. E o Miguel Alves entrou em contacto connosco a dizer que aquilo era um boato, que era um boato que ele sabia inclusivamente, e aparentemente há outros colegas aqui que fazem o podcast que até já sabiam que aquilo era um boato. Eu não sabia, não fazia a mínima ideia, porque se eu soubesse que era um boato, como é óbvio, eu não tinha contado essa história aqui, ou a contar a história já tinha feito a retificação e tinha feito a retificação também desde logo no café onde ouvi esse comentário. Mas gostava então agora aqui de deixar esse esclarecimento que o Miguel Alves entrou em contacto connosco. Foi muito cordial na abordagem que fez, tanto comigo como com a Zé, enviou um e-mail a posicionar-se no fundo e a dizer exatamente isso, que sabia que ainda para mais era um boato que já estava implementado aqui na região já há algum tempo, mas que não passava disso, e eu senti, obviamente, a obrigação de vir fazer então aqui esta primeira retificação e dar nota também que disse também isso ao Miguel, que no próprio café onde eu ouvi este comentário, eu no dia seguinte falei logo com as pessoas que por acaso, como eu gosto de tomar o café ao balcão, para quem me conhece, eu não me sento num cafezinho sozinha, isolada na minha bolha, eu gosto mesmo de falar com pessoas genuinamente, e aproveitei e falei com uma série delas a contar exatamente que isto era um boato, e espero, da minha parte, irei fazê-lo sempre que voltar a ouvir uma coisa dessas, mas espero com este contributo que mais gente pode ouvir, que mais gente consiga então espalhar a verdade, e sempre que forem confrontados com esta história de que o Miguel Alves é assessor jurídico da ADAM, que possam então fazer aqui o contraditório, que eu acho que é isso que dignifica, inclusivamente o exercício da política, que acho que nós estamos aqui todos de uma forma séria. E São por os isso perigos acho da que desinformação, não é, são Marta? os perigos exatamente da desinformação. A desinformação não existe só nas redes sociais. Os boatos eram a desinformação, se calhar, de há uns anos atrás, de umas décadas atrás, mas de facto, nestes meios mais pequenos, continuam a ser também fontes de desinformação, estes pequenos boatos, mas neste momento, de facto, estão mais propagados ao nível das redes sociais. Não é só nos sites online, mas das redes sociais é onde se partilha largamente esta informação. Eu já nessa altura em que fiz esse comentário, no último podcast, falei sobre isso, que acho que nunca devemos cair no risco de tentar fazer o policiamento e a vigilância ativa das redes sociais, ou o cancelamento do bem, ou do novo virtuosismo que no fundo proíbe as pessoas ou condiciona as pessoas, olha, até a errar, porque acho que errar é fundamental, e depois também sabermos assumir que não estivemos bem e darmos aqui a mão à palmatória. Mas acho que isto se combate de outra forma diferente. Não é muito fácil, porque a desinformação é alimentada essencialmente por emoções que são emoções muito primárias. E a informação é racionalidade. A racionalidade não tem essa dose de emoção, e por isso é um combate que vai ser difícil, mas obriga a informação de qualidade a sério. O último relatório da ERC é grave e alerta inclusivamente os mídia portugueses a dizer que neste momento existe uma confusão muito grande entre aquilo que é comentário político e aquilo que é informação a sério, ou seja, as opiniões e a informação são duas coisas diferentes, e que neste momento nós temos uma série de formatos televisivos em que isto tudo se mistura e acaba por ser um bocadinho complicado, não é? Para as próprias pessoas
conseguirem perceber em determinada altura o que é verdade, o que é uma opinião. E por outro lado, também, às vezes, como temos também pessoas de fraca qualidade a fazer comentário político, as pessoas começam a perceber que são manipuladas e vão à procura de outras fontes de informação. E quando vão à procura de outras fontes de informação, não quer dizer que essa informação seja fidedigna. E por isso, a seguir, paralelamente a isso, temos que ter também mais literacia para que as pessoas consigam saber e procurar fontes, a fonte daquela informação. Temos que ser muito transparentes em termos nos noticiários para sabermos que alinhamentos é que estão ali atrás, porque há posicionamentos políticos diferentes e visões diferentes sobre a sociedade. E está tudo bem, temos aqui, eu e a Adriana temos visões diferentes sobre a sociedade e está tudo bem, estamos a dialogar e debater ideias e por isso não me faz confusão nenhuma a isso, mas de facto vamos ter que organizar aqui um plano para o combate à desinformação que eu espero que nunca passe por controle, autoritarismo ou algum grau de virtuosismo de uma nova moralidade que se quer impor. Adriana, este estado das coisas é cada vez mais preocupante. E é assustadora a velocidade a que a desinformação circula e é mesmo muito difícil. Eu não tenho, quando a Marta sugeriu este tema para bolas, eu fiquei assim um bocadinho, porque na realidade eu não sei mesmo como se combate isto, porque até mesmo quando alguém, e não sei se calhar a Marta também já teve esta experiência e a Zé certamente, que é alguém chega à nossa beira até com provas, quase que provas, entre aspas, para quem nos está a ver, físicas, a dizer, vês, isto é verdade. E não é verdade, e mostro as provas verdadeiras de que aquilo não é verdade e a pessoa não fica convencida. Portanto, eu acho que aqui vai ser muito difícil, vão ser necessárias muitas estratégias, é preciso muito debate e deixarmos o nós contra eles, não é? Porque eu acho que às vezes entramos em política, o que a Marta estava a dizer, eu e ela estarmos a debater sem grandes problemas e sem passar aquela coisa de ou estás comigo ou estás contra mim e de repente somos inimigos e no campo democrático isso não pode existir. E temos mesmo que debater como combater a desinformação, porque toda a gente perde, seja do campo político, seja com a desinformação, toda a gente perde a sociedade como um todo, mas eu acho que é mesmo muito difícil, porque neste momento, com as redes sociais, nós temos o jornalismo a querer correr atrás do prejuízo que é as redes sociais e temos aquele clickbait, não é, dos títulos super sensacionalistas em que muitas das pessoas nem sequer abrem a notícia para saber o que é que diz e ficam-se pelo título quando o título não tem nada a ver com a notícia. E quantas vezes eu tenho que justificar, mandam-me uma notícia com título e eu disse, mas abriste, vai ler. Não tem nada a ver com o título. Portanto, eu acho que aqui não sei bem como é que se vai, acho que começa muito nas escolas e na educação e em explicar, começa-se com mais novos, não é? Tal como a reciclagem começou-se pelos mais novos a ensinar nas escolas a reciclagem passou para as famílias, se calhar começar nas escolas mesmo os riscos das redes sociais, onde encontrar as notícias fidedignas, o que é uma notícia falsa, a diferença entre uma notícia falsa e uma notícia verdadeira, procurar a informação, confirmar aquela informação, o que a Marta estava a dizer, sempre confirmar aquilo que nos é dito e não acreditarmos no que vemos numa página que nem sequer é um jornal fidedigno, mas eu acho que vai ser uma luta difícil nos próximos tempos. E perceber também os passos a dar para termos a certeza de que aquela informação é correta ou não, a data, uma série de pormenores. Bom, vamos ao teu Hora Bolas, Adriana, tem a ver, quem diria, com a mobilidade, já não é a primeira vez, isto é um tema que te diz muito, e o Tiago Cação inspirou, não é? Sim, acho que era uma iniciativa. Primeiro quero lamentar e desejar-lhe as melhoras, porque ele começou com um projeto muito interessante e infelizmente ficou doente, e acho que aqui todos nós queremos que ele melhore rapidamente. Ele tinha um projeto de percorrer o país em bicicleta e ir entregando cartas aos autarcas sobre a importância da mobilidade ativa, tanto na saúde como nas alterações climáticas, como
na qualidade de vida das populações. Infelizmente adoeceu, mas ele no Alto Minho aqui entregou as 10 cartas aos 10 municípios. Portanto, eu espero que os autarcas que receberam a carta leiam com atenção, porque mobilidade ativa e a utilização da bicicleta não é só pôr umas plaquinhas no passeio que depois são comidas pelas esplanadas, como o caso de Viana. Uma ciclovia não é pôr uma plaquinha com uma imagem de uma bicicleta no passeio. E espero mesmo que os nossos autarcas leiam a carta e que olhem para a mobilidade. Aqui já não estou a falar da parte rodoviária, que ainda esperamos, by the way, pelo concurso da CIM, mas pela mobilidade ativa, da utilização de bicicletas, que eu acho que aqui no Alto Minho é completamente, se não temos mobilidade de transportes públicos, as ciclovias estão completamente inexistentes e não permitem a ninguém mover-se nos centros das vilas, que é possível porque as nossas vilas não são assim tão grandes. Era completamente execuível nós podermos movimentar-nos em bicicleta. No entanto, não há ciclovias e é altamente perigoso andar de bicicleta nos nossos concelhos. Claro. Marta, então, o que é que achas? Não, neste hora bola estamos completamente de acordo. Dizer-vos também que a equipa do Tiago Cação e da Viena Ciclável tem entregue uma série de manifestos aos partidos políticos. Nós recebemos o manifesto, estamos a trabalhar nele também. Existe uma série de ideias que são compatíveis com as ideias que a Iniciativa Liberal já apresentou ao nível da mobilidade suave no programa de paragens legislativas e que vai reforçar agora numa série de programas autárquicos. E por isso nós temos a incluir muitas das medidas que que nos fizeram chegar, no fundo, e tem a ver exatamente com a principal, é criarmos redes de segurança, não é, para as ciclovias, porque há uma preocupação real e há uma série de pessoas que não utilizam este meio de transporte com medo de ser atropelado. E depois eles exigem mais, ou seja, depois chamam a atenção também para a velocidade excessiva, para o estacionamento abusivo, que são outras coisas que se prendem também com a mobilidade das cidades em graus diferentes, não é? Porque há a hierarquia dos transportes e por isso é possível nós fazermos chegar os carros até um ponto e depois dali para dentro apostar noutro tipo de mobilidade, e neste caso da mobilidade suave, sim. E por isso dar aqui só a nota que nós estamos a ler atentamente as medidas e que iremos sim integrá-las no nosso programa autárquico para dar esta resposta, porque é verdade, como a Adriana estava a dizer, nós temos cidades de 15 minutos no Alto Minho, perfeitamente compatíveis com este meio do transporte. Há algumas localidades em que pode ser mais difícil de fazermos a transição se tivermos que vencer desníveis e que já não é tão fácil de fazer isso, mas nas grandes cidades ou nas maiores cidades deste distrito é possível fazer isso sim, é possível apostar neste meio de transporte e por isso eu acho que é esse o futuro e temos que começar a olhar para os bons exemplos novamente europeus em que uma série de cidades já deram este passo em frente e eu espero que Viana do Castelo e uma série de cidades, mesmo Caminha, Valença, Monção consigam dar aqui uma As resposta nossas vilas também. exatamente Muito bem, positiva neste sentido. muito bem. Vamos às sugestões culturais, estamos quase a acabar, tem 2 minutinhos cada uma. Começo por ti, Marta. Há uma instalação artística que mexeu contigo, com a tua sensibilidade. Então, o que é que Sim. aconteceu? Eu gosto muito, como vocês já sabem, eu gosto muito de arte, não é? E neste momento a arte invadiu as varandas de Viana do Castelo, que é a instalação chama-se Viana Cidade Saudável. É uma colaboração entre a Oficina de Livre em parceria com o bairro comercial digital. E por isso nós temos uma série de instalações a invadir as varandas da cidade que eu convido a ver porque de facto dá assim uma atratividade completamente diferente e deixa-me dizer-vos outra coisa, que eu acho que isto é um sinal muito positivo, quando a arte sai dos museus e vem para a rua, nós conseguimos colocá-la efetivamente ao serviço das pessoas, porque a arte não tem que estar sempre dentro de museus. Os museus são sítios importantes, eu não estou a dizer que não, mas eu particularmente gosto muito de quando a arte contamina as cidades, consegue expressar-se de uma forma diferente e por isso vi esta instalação com muito bons olhos e convido toda a gente a poder visitar a cidade então de Viana do Castelo. Muito bem. Adriana, e nós acabamos com música. Sim, eu vou para a música. Este podcast, quando ele for lançado, as pessoas têm pouco tempo para ouvir a minha sugestão cultural, mas pronto, fiquei. Como eu sou fã de música, estudei música durante muitos anos e jazz em específico, a Orquestra de Jazz Viana do Castelo vai estar no Cineteatro João Verde em Monção, segunda-feira, dia 9, às 21h30. E eu acho Muito que é bem. de aproveitar.
aqui jazz, como dizia o grande homem do jazz da rádio, agora de repente falhou o nome. Pronto, ficamos por aqui. Muito obrigada pela vossa participação. Para quem nos acompanha, obrigadas também por nos acompanhar. Para a semana voltamos. Está fechado por esta semana o Eu é Mais Bolas. Fiquem bem.